Fala galera, sou o professor Diego Desante e nessa aula vamos falar sobre a permutação com repetição. O objetivo da aula, definir permutação com repetição. Bom, vamos analisar então esse exemplo em relação à contagem do número de anagramas da palavra Diego e da palavra Diogo. Então note que ambas as palavras possuem 5 letras, certo? Só que há uma diferença nesse caso entre as duas palavras, né? A palavra Diego possui 5 letras distintas e a palavra Diogo possui 2 letras repetidas, que é a letra O, certo? Então vamos verificar se isso vai influenciar no número de permutações possíveis, né? No número de anagramas possíveis de serem formados com essas palavras. Bom, sabe-se que o número de anagramas da palavra Diego, que possui 5 letras distintas, é o fatorial de 5. É a permutação de 5 elementos, portanto, temos aqui 5 fatorial igual a 120. Muito bem, 120 anagramas. Temos aqui, então, a palavra Diogo. Então, note que eu diferenciei as duas letras Os pela cor, tá? Só para a gente fazer a análise aqui. Muito bem, então, veja que a palavra Diogo já é um anagrama possível, certo? Bom, agora vejamos um outro anagrama. O anagrama vai ser o seguinte, Diogo também. Bom, o que mudou em relação a esse segundo anagrama? Basicamente, foi feita apenas uma permutação entre a letra O verde e a letra O vermelha, certo? Mas, mesmo efetuando essa permutação entre essas duas letras Os, percebe-se que a palavra é a mesma. Esse segundo anagrama não é um anagrama distinto desse primeiro anagrama, tudo bem? Bom, vamos analisar um outro anagrama com a palavra Diogo. Por exemplo, o anagrama Giodo, certo? Vamos analisar então permutando as letras Os. Nesse caso, teremos o mesmo anagrama. Se fosse uma palavra com 5 letras distintas, teríamos aqui então 120 anagramas, certo? Muito bem. Mas nesse caso da palavra Diogo, que possui 2 letras repetidas, é uma palavra com 5 letras, porém tem 2 letras repetidas, percebe-se que cada anagrama aqui, ele é contado 2 vezes, certo? Então, na verdade, o número de anagramas da palavra Diogo vai ser igual a 120 dividido por 2. Isso aqui vai dar igual a 60. Então, temos aqui um total de 60 anagramas, certo? Muito bem. Basicamente, pessoal, então, isso ocorre por conta da permutação dessas duas letras iguais, certo? Vamos analisar o próximo exemplo. Exemplo 2. Quantos são os anagramas da palavra Ana? Então, veja, a palavra Ana possui 3 letras, certo? Sendo que eu tenho aqui 2 letras repetidas, certo? Então, temos aqui 2 letras As, certo? Bom, sabe-se que se fosse 3 letras distintas, teríamos aqui, então, a permutação de 3 elementos, que é o 3 fatorial, que é igual a 6 anagramas, tá? Só que temos 2 letras As nessa contagem, que deve ser verificada, certo? Bom, então vamos expor aqui os 6 anagramas possíveis da palavra Ana, escrevendo aqui como se esse segundo A aqui fosse um A asterisco, tudo bem? Então temos a palavra Ana, temos outro anagrama A asterisco N, esse é um anagrama. Temos um terceiro anagrama N A asterisco, certo? Temos o N A asterisco A, temos o A asterisco N A e por fim temos o A asterisco A e N. Tudo bem? Temos os 6 anagramas então, se essa palavra tivesse 3 letras distintas. Mas você nota o quê? Que o anagrama número 1, ele é igual ao anagrama número 5, tá? Então, o anagrama número 1 é igual ao anagrama número 5, percebe? Né? Eu coloquei o asterisco na letra A só para a gente compreender o processo, mas é a mesma letra, é a mesma palavra, certo? Então, veja, o anagrama 2 e o anagrama 6 são iguais. O anagrama 3 e o anagrama 4 também são iguais.
Então, na verdade, eu tenho como resultado aqui não 6 anagramas. Eu tenho como resultado aqui, na verdade, 3 anagramas. E isso justamente ocorre por conta da repetição dessas duas letras As, certo? Então, eu tenho aqui 6, né, dividido por 2. Portanto, temos aqui os 3 anagramas encontrados. Tudo bem, pessoal? Portanto, pessoal, então isso decorre da letra repetida. Nesse caso, são duas letras repetidas. Bom, pessoal, então, o que é a permutação com repetição? Basicamente, é a permutação de elementos que vai admitir elementos repetidos, tá? Então, no caso de anagramas, né, vai ser palavras que possuem letras repetidas, certo? Como que é feito o cálculo, então, do número de anagramas de uma palavra que possui letras repetidas? Bom, vocês perceberam que nos exemplos anteriores ali, o número de anagramas com letras repetidas é menor do que o número de anagramas de uma palavra com letras distintas, né? Tendo a mesma quantidade de letras essas palavras, certo? Muito bem. Como que é feita a análise? Bom, pessoal, então, eu fiz exemplos ali envolvendo duas letras repetidas. Se fosse 3 letras repetidas, será que o número de anagrama seria então dividido por 3? Bom, vamos analisar aqui a palavra bacana. Bom, essa palavra ela possui 6 letras. Se fossem 6 letras distintas, teríamos aqui a permutação de 6, que é igual a 6 fatorial, que é igual a 720 anagramas. Tudo bem? Beleza, então a pergunta que fica então, o número de anagramas procurado aqui da palavra bacana, tendo em vista que possui 3 letras A, vai ser 720 dividido por 3? Então, cuidado, pessoal, o cálculo não é assim que é feito, tá? Vamos analisar então a permutação das letras As. Então, confira então as possibilidades de permutação das letras As. Então, tá aqui, eu coloquei as letras As com 3 cores diferentes, só para vocês analisarem as possibilidades de permutação apenas das letras As, tá? Mantendo fixo a letra B, a letra C e a letra N. Tá? Então, temos aqui esse primeiro anagrama, né? Que é a palavra bacana. Veja, no segundo anagrama aqui, eu fiz a permutação do A verde com A vermelho, certo? E assim por diante, pessoal. Então, fazendo a permutação de 3 elementos, a gente vai obter 6 resultados possíveis, tá? Então, por quê? Porque a permutação de 3 é 3 fatorial, que é igual a 6, certo? Então, por isso que eu obtive aqui, permutando apenas as 3 letras A, eu obtive aqui 6 anagramas. Só que esses 6 anagramas são todos iguais, certo? Então, se eu tivesse 6 letras distintas, eu teria aqui um total de 720. Mas note que esse 720, ele na verdade, ele é 6 vezes mais anagramas do que a palavra bacana possui de fato, né? Por quê? Porque novamente, né, pessoal, tem essa questão das 3 letras A serem repetidas e, portanto, todos os anagramas possíveis de serem formados, eles vão repetir 6 vezes cada um, tendo em vista as 3 letras A repetidas. Então, na verdade, o número de anagramas da palavra bacana, pessoal, vai ser então a permutação de 6, temos 6 letras na palavra, tá? E a notação, então, para indicar as 3 letras As que se repetem, colocamos aqui, 3. Como que é feito, então, esse cálculo? Então, vai ser o 6 fatorial, permutação de 6 elementos, mas eu vou dividir, então, esse 6 fatorial por 3 fatorial, tudo bem? Bom, aqui temos 720, podemos fazer imediato aqui, 720 dividido por 6, que é igual a 120. Tudo bem, pessoal? Então, o número de anagramas da palavra bacana é igual a 120. Tudo bem? Se fossem 6 letras distintas, teríamos 720. Como temos 3 letras As, então 720 dividido por 6. Esse 6 aqui, pessoal, então cuidado, né? Ele é o resultado aqui do 3 fatorial, que é a permutação das 3 letras repetidas.
Bom, pessoal, então, genericamente, a permutação nesse caso, vamos fazer da seguinte maneira. Permutação aqui de n elementos e vamos colocar o alfa aqui. O que significa esse alfa? É o número de letras que repetem, né? Nesse caso, temos 3 letras As. Então, portanto, o resultado disso vai ser o n fatorial dividido por alfa fatorial. Bom, mas e se a palavra tivesse mais de um tipo de letra repetida? Por exemplo, a palavra banana. Bom, pessoal, nesse caso, a palavra banana possui 6 letras. No entanto, temos aqui 3 letras As, né, que repete aqui, e temos 2 letras Ns. Nesse caso, como que é feito o cálculo do número de anagramas da palavra banana? Temos aqui, então, o 6 fatorial dividido por 3 fatorial, que é a permutação das 3 letras As, vezes 2 fatorial, que é a permutação das 2 letras N's, tudo bem? Então, dessa forma, conseguimos calcular aqui 6 fatorial dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial, vai ser igual a 60 anagramas. Tudo bem, pessoal? Bom, então, genericamente, podemos escrever da seguinte maneira. A permutação de n elementos, sendo que eu tenho alfa letras que repetem, beta, que é o número de letras de outro tipo, gama, que é o número de letras de outro tipo ainda, distinto das letras alfa e beta, né? E assim por diante. Como que é feito o cálculo dessa permutação? Vai ser o n fatorial no numerador, e aí temos aqui alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial e assim por diante, né? Dependendo do número de letras que se repetem aí nessa palavra. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos então fazer mais um exemplo. Quantos são os anagramas da palavra matemática? Pessoal, matemática é uma palavra que possui 10 letras, tá? Então, temos aqui a permutação de 10, tudo bem? Mas temos aqui 2 letras M's que se repetem. Vamos colocar aqui 2. Temos também 3 letras As que se repetem, 3. Temos aqui 2 letras T's que se repetem, 2, certo? Então, esse é a anotação, então, para indicar o número de anagramas da palavra matemática. Como que é feito esse cálculo? 10 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então, calculando aqui, temos 10 vezes 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 fatorial. Embaixo temos aqui 2 fatorial, que é 2. Esse outro 2 fatorial, que também é 2. E temos aqui o 3 fatorial, que é só repetir. Simplificando, então, o 3 fatorial, certo? Temos aqui o 4, que pode ser simplificado com esse 2 vezes 2 aqui do denominador. Portanto, temos aqui como resultado 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Tudo bem? Então, o resultado dessa multiplicação é igual a 151.200 anagramas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima aula. Falou, valeu, tchau!